Olá a todos, seguidores da Samel que acompanham aqui o nosso Samelcast, no seu segundo episódio. Eu me chamo Juliane e estou aqui acompanhada de duas mulheres maravilhosas, doutora Aline e doutora Raquel, que vão estar aqui nos acompanhando hoje, falando sobre saúde feminina. Doutoras, queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco de vocês, para o pessoal de casa ficar sabendo. Eu sou a Aline Nabila, eu sou psicóloga especialista em análise do comportamento. Estou na Samel há 3 anos. Meu nome é Raquel, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista, sou formada em Minas Gerais, fiz toda a minha formação lá e vim para Manaus tem 2 anos e desde que eu cheguei aqui o primeiro lugar que eu entrei foi aqui na Samel. Olha, doutora, veio lá de longe, que legal! Vim de longe, vim de longe. Então, acho que nós mulheres, né, pra gente falar aqui um pouco sobre saúde feminina, muito importante, tentar associar, né, o nosso objetivo hoje aqui no podcast é tentar associar a saúde feminina com a saúde mental, os impactos, né, que os nossos hormônios, a evolução hormonal, os nossos ciclos, né, acabam causando realmente na psique feminina. A Samel tem o nosso ambulatório, né, da saúde feminina, da saúde dedicada com a saúde da mulher, que ele é focado na saúde da mulher. E aí, com isso em mente, queria perguntar de vocês como é que as duas coisas se relacionam, a ginecologia, o sistema reprodutor feminino e também a psique, nesses ciclos todos aí que a mulher passa, vocês contarem um pouquinho pra gente. Eu acredito que não tem como se falar da saúde biológica sem falar da saúde mental. As saúdes estão muito integrados e principalmente na mulher isso tem que andar de uma forma muito natural e muito simbiótica mesmo, porque uma sempre influencia muito na outra. Sim, é o que eu sempre falo com minhas pacientes e sempre falo na minha clínica, a paciente ela não é apenas um útero, uma mama, um ovário, ela é um ser todo, então a gente tem que dedicar a paciente como um todo e a paciente, a mulher, né, tem muito essa questão psíquica, tem muita flutuação hormonal que acaba gerando interferência na saúde mental também, então é muito importante trabalhar como um ser todo e não apenas um órgão ali específico. E quais são as principais flutuações que a gente tem, né? Das fases que a mulher passa, e também falando de reposições hormonais que acabam contribuindo ou não para isso. Como é que funciona isso no dia a dia, assim, para a mulher? Na verdade, a principal flutuação hormonal que a paciente tem, que as mulheres têm, é o ciclo menstrual, né? Então, o ciclo menstrual não é apenas o período menstrual. Tem todo um envolvimento de hormônios que sobem, que diminuem e de acordo com essa flutuação hormonal a gente vai ter efeitos na mulher, desde a secreção vaginal até realmente sintomas psíquicos, né? Sintomas físicos, como dor na mama, como a tensão pré-menstrual. Então, a principal flutuação hormonal na mulher realmente é o ciclo menstrual, que a partir ali de 12 anos, mais ou menos, as mulheres começam a ter e a gente chama isso de menacme, é a fase reprodutiva da paciente, é enquanto ela está ciclando, né? Então, antes de ter um ciclo menstrual, de começar a ter os ciclos menstruais, né, que a paciente tem uma imaturidade aí hormonal, ela tem uma característica. Quando ela começa a entrar nos ciclos menstruais, outra característica. E também quando os hormônios começam a se esvaecer no final da vida, né? Assim, lá pro período da pré-menopausa, então a gente começa a ter outros fenômenos, né? Decorrentes da redução hormonal dessa fase. E existe alguma forma, assim, que a gente consiga, como recomendar aí as nossas seguidoras, para tornar esse ciclo menos doloroso? Porque tem mulheres que sofrem muito durante o ciclo menstrual, né? A gente estava até comentando aqui um pouquinho mais cedo a questão da disforia, a gente tem mulheres que sangram muito, tem mulheres que não conseguem praticar exercícios físicos, não conseguem sair da cama, tem pessoas que menstruação virou sinônimo de doença, não, eu tô doente de menstruação. E assim, não é para ser tão doloroso, imagina, todo mês a gente tem que ficar acamada com dor, sangrando e sofrendo absurdos, assim. De que forma, que dicas assim vocês dariam para que a gente torne esse período menos doloroso, menos sofrido para essas flutuações hormonais? Eu acredito que informação e o autoconhecimento seja o mais primordial, porque se eu já consigo prever como eu vou me sentir, o que vai acontecer e já me anteceder a isso é incrível, porque isso vai acontecer de qualquer forma, em algum momento da nossa vida vai acontecer, então a gente já vai se preparando para isso e realmente a informação é o primordial para a gente
passar por essa fase. Sim, e também trabalhar tudo isso antes de passar pelos ciclos. É importante dizer que as mulheres não são obrigadas a menstruar todo mês. Graças a Deus, hoje na medicina a gente tem milhares de avanços e não é um problema não ter menstruação. A gente ouve muito, né? Ai, se não menstruar vai ficar o sangue guardado Muito no tabu, né? útero, né? Tem muito tabu Ainda falam envolvendo isso, o ciclo menstrual. Nossa, amor de Deus. Ai, se não menstruar você vai ficar inchada, vai subir o sangue pra não sei onde. Então, assim, é importante saber que hoje com a liberdade, né, das mulheres, a gente também tem a liberdade de escolha. A mulher tem a opção de escolher se ela quer ou não passar pelo fluxo menstrual, pelo período da menstruação, porque existem várias formas da gente bloquear todos esses sintomas que ela tem. Se é a tensão pré-menstrual, tem como agir nisso, tem a psicoterapia, então temos como trabalhar essa questão. Se o problema é dismenorreia, que é a dor durante a menstruação, a gente também pode intervir nessa fase. Se o problema é sangramento aumentado, a gente também tem como intervir. E é desde a saúde psíquica mesmo e também passando por atividade física, né? Boa alimentação. Porque coisas simples influenciam o sono, influencia muito, porque se você não dormir bem, aí já influencia que você vai ter um dia a dia mais irritado. Se tu tiver um dia a dia mais irritado, você já briga no trabalho, já discute com o chefe, já briga com o seu esposo. Então se torna uma bola de neve que vai piorando toda a situação. Você já se sente culpada, poxa, eu tratei ele mal, eu não deveria ter agido dessa forma. Então já traz toda uma angústia que pode... Já até piora a situação, né? Já piora a situação, porque já tá com os hormônios todos, já tá ruim. Sim. Aí tu vai lá ainda brigar com todo mundo e tu fica, putz, eu só piorei tudo. E aí, puxando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos atuais. Porque a gente tem métodos com hormônio, com tipos de hormônio, com muito hormônio, com pouco hormônio, métodos para o início, né, ali nos seus 13 anos, métodos mais para a fase adulta, para jovem adulta, os métodos mais para as reposições hormonais mais na pré-menopausa. Eu acho que isso é muito interessante, anda muito junto com os sintomas que a gente está falando, hormonais, que afetam a nossa psique. Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre os métodos contraceptivos atuais que nós temos. Sei que são vários, mas assim, uma pincelada neles, né? Sim. E de que forma quais são os sintomas que eles podem estar ajudando mais. Até para os nossos seguidores estarem informados, até do método que entende que poderia ajudar mais, para conversar com o seu médico. A gente sabe que tem implante, tem pílula, tem DIU, tem, enfim, e até dizer, olha, doutor, tenho muito isso, né? Podemos pensar em algo assim, porque é importante isso também. A paciente conhecer as opções que ela tem para estar conversando com o seu médico, para estar pedindo, né, a orientação dele com base nos seus sintomas. Acho que isso é bem importante. Era exatamente isso que eu ia dizer. A questão do método contraceptivo, eu acredito que ela é muito dita de forma aleatória. Ah, não, toma um remédio, toma uma injeção, vai na drogaria e toma uma injeção. E não é assim, ela tem que ser muito individualizada por várias questões humanas. É tanto o planejamento que você quer de si, tanto a fase da vida que você está. Então o DIU tem DIUs, a doutora vai poder falar melhor disso do que eu, mas tem DIUs que são um período de 10 anos, então você pode se programar muito bem para, não, daqui a 10 anos eu quero ter um filho. E o DIU também tem várias facilidades de não ficar misturado, que é incrível, é maravilhoso. Eu também amo. Ai, mas depende do DIU. Depende do DIU. Ainda tem isso, porque o DIU não hormonal tem menstruação. Sim. E tem muita menstruação e muita cólica. Tem que ser muito do paciente também, né? Por exemplo, uma paciente que sangra muito não pode o DIU de cobre. Sim, então tem que realmente procurar ajuda e informação para poder você se adequar no que vai fortalecer e realmente te acompanhar para a tua vida. Porque é uma coisa que a gente vai precisar sempre, não tem jeito. Então, o que a Aline falou é perfeito, assim, foi uma descrição perfeita, que não existe anticoncepcional que é perfeito para todo mundo. Então, não vai ter um que eu vou falar assim, esse é o melhor de todos, todo mundo pode usar que vai dar certo para todo mundo. Então, a conduta tem que ser individualizada, a gente tem que considerar as características daquela paciente, como a Aline falou, qual é a fase de vida que a paciente está enfrentando, se é uma paciente que não quer engravidar nos próximos 10 anos, ou se é uma paciente que quer evitar a gravidez 1 ano, só para ano que vem se planejar melhor e estar com uma condição financeira melhor. Então, é muito individual. Cada paciente vai ter indicação de acordo com a sua história ali de uso de anticoncepcional. As pacientes usam muito ciclo 21, vão lá na farmácia e pegam, me dá um anticoncepcional. Então nem sabe, dentre os anticoncepcionais orais ainda existem
diversas combinações hormonais que para uma paciente pode ser bom, mas para outra não. Mas o que eu estava falando era, o anticoncepcional oral, o grande problema dele na atualidade é a segurança, porque a cada 100 pacientes, no uso habitual, que é aquele uso que a gente esquece, que a gente ingere bebida alcoólica e muda a eficácia do anticoncepcional, então a cada 100 mulheres, 9 podem engravidar. Então, para isso, para uma paciente que tem realmente o pavor de engravidar ou que não pode por uma contraindicação médica, qualquer coisa do tipo, isso não é um método considerado eficaz. Além disso, a gente também tem, hoje em dia, as pacientes estão preferindo cada vez menos usar hormônios exógenos, né? Então, as pacientes estão tendendo a optar por métodos que não têm uma difusão hormonal no corpo dela. Então, primeiro a gente fala do anticoncepcional oral, é o mais difundido. Depois do oral, vem os injetáveis, que têm praticamente a mesma composição do oral, mas tem a facilidade de tomada, que a gente tem o injetável mensal, que toma uma vez por mês, e o injetável trimestral, que toma a cada 3 meses. Então, esses são os métodos hormonais que a gente considera. Depois disso, e o que tem sido mais falado e mais discutido na atualidade, são os métodos de longa duração, que a gente chama de LARCs. Então, a gente entra aí os DIUs e o implante hormonal. Então, de DIU, a gente tem os DIUs não hormonais, que são o DIU de cobre, o DIU de prata, que são para aquelas pacientes que têm contraindicação a hormônio, por exemplo, paciente com câncer de mama, não pode fazer uso de DIU hormonal. Paciente que tem uma história de trombose, tem alguns tipos que também não recomendamos de usar o DIU hormonal. Então, o DIU de cobre, ele tem o seu lugar ainda, e o DIU de cobre com prata, ele promete não causar um aumento de fluxo que o DIU de cobre as pacientes tanto reclamam. Né? Então, o DIU de cobre, a grande reclamação que temos em relação a ele é aumento de fluxo e aumento de cólica. É para todo mundo? Não, tenho várias amigas ginecologistas que usam e estão super adaptadas. Então, é para cada um mesmo experimentar ali. E aí a gente vem com o DIU que está sendo muito falado, que é o DIU Mirena, que eu particularmente, para mim, deu muito certo, porque o DIU Mirena ele tem a capacidade de reduzir drasticamente o sangramento vaginal. Então, assim, ele é até muito usado para pacientes que estão com anemia grave, decorrente de sangramento aumentado. Então, ele é um DIU muito bem aceito e muito amado por essa característica de não menstruar, né? Eu, por exemplo, há 2 anos eu não tenho sangramento praticamente nenhum com o uso dele. Eu também já faço mais de 5 anos. Exatamente. E então, é importante assim, lembrar também que os métodos contraceptivos, esses que a gente acabou de citar, não nos protegem de nenhuma IST. Então, outro detalhe, né? Além do método contraceptivo, é necessário continuar usando a camisinha, porque as infecções estão por aí. Perfeito. Realmente o preservativo ele está em desuso e é um perigo, porque cada dia mais a gente tem visto muitos casos de sífilis, muitos casos de HPV, que causa câncer de colo do útero, né? Então, realmente o preservativo ele tem sido deixado de lado nessa fase moderna dos anticoncepcionais extremamente eficazes, mas ele não deveria, porque realmente... Porque são coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. Uma coisa é não engravidar, outra coisa é não pegar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Eu acho até que esse é um assunto pra gente se aprofundar bastante, né? Sobre a gente sabe que muitas vezes a mulher acaba sofrendo bem mais, manifestando mais sintomas do que o homem. Às vezes o homem é só o vetor que transmite, ele nem sabe que ele tem. E aí quando vê... Né, tem aquela conversa de que a pessoa não tem, enfim, né? Acho que isso aí é até um ponto muito importante para a saúde feminina, que a mulher muitas vezes a gente vê sofrendo mais, inclusive com as ISTs do que os homens, né? Como tudo na vida. A gente sofre. Imagina a gente ter que sofrer isso tudo todo mês, gente. Mas ainda bem que já temos os métodos, né? Mas a gente tava falando do DIU, né? DIU de cobre, DIU de prata, DIU Mirena e temos o implante. Eu acho que o último, o Implanon, né? Só para deixar claro, implante contraceptivo aprovado apenas em Implanon. Por que que estou falando isso? Porque hoje também temos a era dos implantes hormonais, do chip da beleza, do chip de gestrinona. E aí a gente entra num lugar que é muito desconhecido ainda, que não temos estudos
de grande quantidade de pacientes, estudos que realmente demonstram segurança. Então, eu particularmente sou extremamente contra, por causa realmente que não tem uma aprovação das sociedades principais aí, de ginecologia, de endocrinologia. Então, realmente, a implante para contracepção é o Implanon, não tem outro nesse momento. Chip de gestrinona não é considerado contraceptivo e nem é autorizado pela Sociedade de Ginecologia, entendeu? Nem a existência dele ou ele para esse fim? O uso dele em mulheres não é recomendado. Sério? Entendeu? Não E é tem médico recomendado. fazendo? Muitos. Meu Deus, gente. Muitos. Assim, eu acho assim, cada paciente tem total liberdade de escolha, né, pra optar por uma coisa ou outra, mas é importante. Ele tem informação, né? Porque o paciente, se o médico recomendou dele, deve a achar que informação. pode, né? Pelo amor de Deus. Sim, então assim, tem muitos médicos que fazem diversos tipos de chips, não só o de gestrinona, chip de testosterona, várias coisas, entendeu? Mas, a princípio, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia não recomenda, entendeu? Isso é importante. Super importante. E eu queria fazer uma pergunta sobre os métodos contraceptivos de um mito que eu ouvia na minha adolescência. Contraceptivo injetável engorda. Engorda, cai cabelo, dá espinha. Não, assim, a gente, de acordo com os estudos, não tem comprovação de que realmente os métodos contraceptivos deem um ganho de peso. Entendeu? Então, isso não é comprovado cientificamente. Isso é mais um mito que foi sendo difundido e, claro, que pode acontecer de durante o uso de um anticoncepcional você ganhar peso por outros motivos. Mas e não vai ser associar a esse. isso. Sim. Entendeu? Então, em geral, os contraceptivos não geram ganho de peso. Sim. Entendeu? Não tem comprovação disso. Então, vamos então voltar naquele assunto das ISTs, que eu acho que é algo bem importante da gente estar frisando, falar do HPV, que existem outras formas de prevenção também para o HPV, que a gente está conversando um pouquinho mais cedo. Hoje, né, o que vocês mais estão vendo aí de doenças, né? Quais são as doenças que vocês estão vendo aí mais, que estão acontecendo mais? Pra gente falar um pouquinho sobre elas e como isso afeta a mulher tanto no emocional quanto no físico, né, no biológico. Então, eu tenho visto bastante a desinformação, né, difundida, assim, muito mais do que a própria informação. Então, eu trabalho muito com adolescentes e eu já vi até conversas, tipo assim, não, se você pegar eles dão uma medicação, você vai lá e pega e assim, a gente sabe que não é dessa forma, não é assim. Inclusive, vários mitos também sobre a relação sexual e etc., coisa que é uma total desinformação. Vem desde a desinformação quanto à vacina, quanto a desinformação com as doenças sexualmente transmissíveis. E assim, você sabe como você é jovem, você ouve o teu amigo, mas não ouve o que está passando de informação clara, né? Muitas vezes você ouve o teu colega, você ouve um TikTok, mas você não ouve o médico. Então, essa informação, de novo, voltamos a martelar sobre a informação, que é extremamente importante. E o acompanhamento dos pais. Falando assim da questão dos jovens. Certo. Com certeza. Hoje as mulheres, principalmente, têm mais liberdade, né? A liberdade sexual atualmente. Só que tem que ter uma liberdade sexual consciente. E hoje informação não falta. Sim. Né? Obviamente que não é todo mundo que tem acesso à informação. E quando a gente pensa também em termos de Amazonas, nós temos um estado muito grande, com núcleos populacionais muito distantes. Então, a gente sabe que o que acontece no Amazonas não é o mesmo que acontece no Sudeste, por exemplo. Então, eu entendo que aqui a gente tem uma dificuldade um pouco maior de levar informação para esses centros menores e mais afastados de Manaus, certo? Mas, de toda forma, a internet hoje veio para reduzir isso. Então, a gente tem que entender também que tem informação de qualidade e informação de baixa qualidade na internet. Não é fácil para as pessoas. Tem muitos médicos, psicólogos, profissionais de saúde com 1 trilhão de seguidores e não necessariamente eles estão certos e o que não tem seguidor tá errado. Que nem a história do implante que acabamos de falar. Sim, é um exemplo muito claro de coisas difundidas, claro, utilizadas que não tem. Não deveria. Não deveria, exatamente. Então, assim, a informação ela tá aí, não é fácil para as pacientes estabelecer onde vai confiar.
né? Então eu sempre falo, procure um médico de sua confiança, não veja só no Instagram, né? Não veja só no TikTok. Então busque mais informações sobre isso. No estado do Amazonas, né, é sabido, né, não sei se todo mundo sabe, mas vamos trazer a informação, né? A incidência de câncer de colo de útero é a maior do Brasil. Sim. Sendo que é um câncer que temos uma vacina, temos outros métodos que podem evitar, né, de que ele ocorra. Então, é muito importante, acho que a gente falar um pouquinho sobre o HPV, sobre o câncer de colo de útero, até por conta da incidência no nosso estado. Se eu não me engano, 60% dos cânceres femininos hoje no estado do Amazonas são de colo de útero. Mas assim, eu posso estar errada com a informação, então nem levem isso pro coração. Mas assim, a incidência é muito alta, de fato, isso é fato. Não consigo saber exatamente em quantos por cento, mas a gente sabe que a incidência é alta, sendo um pouco até ruim para o nosso estado, uma coisa que existe tanta informação e tantas formas de não acontecer, elas estarem acontecendo, né? Sim. Quando a gente fala sobre câncer feminino, no Brasil inteiro, o câncer mais comum é o câncer de mama, exceto no Amazonas. Então, apenas no Amazonas, a incidência de câncer de colo de útero é maior do que o câncer de mama. Então, isso só acontece aqui. No resto do Brasil, o câncer de mama é o câncer feminino mais comum. Então, é um câncer totalmente prevenível, né? Sim. Tanto com a proteção, né, do preservativo na hora do ato sexual, tanto com a vacinação. Então, hoje a gente tem a vacina disponível no SUS. Ela faz parte do calendário vacinal dos adolescentes. E é importante falar, eu acho que, só começando do começo, o câncer de colo do útero ele é causado por um vírus. Então, ele não é genético, não é porque sua avó teve que você vai ter, que a mãe teve, você vai ter. Ele é exclusivamente causado por um vírus, assim, exclusivamente, que eu digo assim, a grande maioria do câncer de colo. Existe um tipo extremamente raro que não é do vírus HPV, mas enfim. Então, é totalmente prevenível. Então, o HPV é um vírus que, assim, grande parte da população já teve contato com ele, porque a gente não consegue saber quem tem ou quem deixa de ter. Não é um exame de sangue que eu faço igual é o HIV, igual é a sífilis. Então, ele é um vírus que está presente ali na relação sexual, ele se instala ali na região vaginal e ele demora anos para causar uma lesão. Só que ele tem capacidade de lesionar o colo do útero e causar doença maligna no colo do útero, que é o câncer de colo. Então, quais são as medidas preventivas? Primeiro de tudo, preservativo, para a gente nunca ter contato com o vírus. Segunda coisa, a vacina, porque a vacina, mesmo que você já tenha tido contato, ela estimula a sua imunidade contra aquele vírus. E a terceira coisa é o famoso preventivo. Por quê? O preventivo, ele vai identificar uma lesão extremamente precoce no colo do útero, então não deixar virar um câncer de colo do útero. Então, o objetivo do preventivo é a detecção precoce, né? É o rastreamento, é identificar se a paciente tem alguma lesão que futuramente pode virar um câncer de colo. Por isso que é tão importante a partir dos 25 anos fazer anualmente. O preventivo. O preventivo. E aí a gente tem os 3 métodos, né? O método da camisinha aí nas relações. Vamos falar sobre a vacina, o calendário vacinal, com quantos anos, um pouquinho das doses, até pro pessoal de casa aí que ainda não tomou, para as jovens que ainda não tomaram, para as mães que têm filhas jovens que ainda não tomaram. Não necessariamente precisa ter vida sexual ativa para tomar a vacina. Então é importante a gente tirar esse mito de que vacina de HPV é para quem tem vida sexual ativa. Muito pelo contrário, tem que ser precoce, né? Exatamente. Acho que isso também a gente poderia falar um pouquinho. E eu acho que é difícil para a mãe entender nisso, né? Você que trabalha com adolescentes. A mãe aceitar que a filha vai usar anticoncepcional ou que vai se vacinar contra HPV é como se ela estivesse iniciando a vida sexual e não necessariamente. Existe esse tabu, né? Tá incentivando. Exatamente. E quer proteger a filha e tudo, e fica naquela, né? Aí fica na desinformação. Optam pela desinformação para preservar a filha de uma coisa que vai acontecer, é inevitável. Sim. E é melhor que a gente cuide da saúde, né? Exatamente. E uma coisa importante também não é só a filha. Né? Sim. É o filho e a filha. É verdade. Então, a vacina do HPV, o ideal de uso dela é antes da primeira relação em meninos e meninas, porque o HPV também causa câncer em homens. E também. qual câncer que causa? Câncer de garganta, câncer de pênis. Então, assim, também tem potencial de causar lesões no homens.
nos homens. Lógico que é muito mais frequente nas mulheres. Então, o ideal é vacina na adolescência. Antigamente, o SUS fornecia 2 doses. Atualmente, isso muito recente, é dose única a vacina fornecida pelo SUS. Então, nós vamos usar uma dose na adolescência, ali 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Esse é o ideal, antes de iniciar a vida sexual. Meninos e meninas. Então, todos os sexos têm que realmente se vacinar. Mas é importante dizer que mesmo as pacientes que já iniciaram a vida sexual, elas podem tomar a vacina até 49 anos. Entendeu? Então, ela pode se vacinar em qualquer fase da vida. Por que isso? Porque a gente se reinfecta ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se uma paciente teve ali, ela já tem a vida sexual ativa, teve uma lesão pré-maligna no câncer no colo do útero, tomar a vacina estimula a imunidade dela para combater aquela lesão e não se desenvolver em um câncer. Entendeu? Então, a vacina é importante mesmo que ela seja empregada, mesmo naquelas pacientes que já tiveram relação sexual. Acho importante a gente falar disso também, né, com a adolescência. Acho que é o ponto que a gente iniciou, abordou aqui um pouco, né, o quanto métodos contraceptivos ajudam na saúde feminina, não só para prevenir a gravidez, o quanto a vacinação é importante, o quanto a orientação, né, parental é importante demais, até para evitar a curiosidade dos jovens, porque ela existe, eu acho, e assim, o que eu vejo, eu acho que até a doutora Aline pode estar falando mais que ela acompanha os adolescentes, mas eu vejo muitas crianças com desinformação se envolvendo em situações até muito ruins, muito sérias, porque não sabe o que é aquilo, não tem curiosidade, mas não sabe o que é. Acho que até a gente poderia falar um pouquinho sobre a saúde sexual e sobre as orientações sexuais que são importantes de ter. Sim. Aí a gente entra no menino e na menina, né? Mas como a gente está falando aqui de saúde feminina, a gente pode abordar um pouco mais de meninas, mas isso é um ponto interessante pra gente trazer. É importante entender que a sexualidade é algo natural, então ela vai acontecer. E a curiosidade, como você disse, também ela começa muito cedo. E se ela não é sanada dentro de casa, o ser humano vai buscar a informação da forma que ele puder. Então, então nessas regiões mais afastadas, não tem internet, mas ele vai perguntar de um amigo, de um coleguinha da escola, onde tem informação, aí é que realmente é difundido a busca, então eles vão procurar a informação de qualquer forma. E aí, se ele encontra uma informação que não é verídica, isso causa muito prejuízo. Porque aí tanto ele vai difundir para os outros, como ele vai agir com uma conduta errada. Então, realmente, essa educação, essa diferença de que é muito diferente você educar uma criança, ensinar ela a fazer sexo, é muito diferente de você ensinar ela o que é educação sexual. A gente encontra várias crianças que durante a aula de educação sexual se descobrem, não, aconteceu alguma coisa comigo, eu fui abusada. Sim. Isso é importantíssimo. E aí, quando você traz a informação, é que ela entende que aquilo já aconteceu com ela. E antes disso, ela não sabia que aquilo era errado, ou que aquele toque tinha uma malícia, que aquilo não podia ter sido feito. Então, trazer essa informação para os jovens traz uma liberdade, principalmente para a mulher. A gente tem dados que aqui no Amazonas tem assim, o índice de abusos imenso. Então, trazer essa informação para a mulher desde cedo é fundamental. Para que ela se proteja. Proteger, assim, muitos pais pensam, nossa, eu vou estar iniciando minha filha na vida, que nem vocês falaram mais cedo, mas você está protegendo a sua filha. Sim. Você está protegendo a sua filha e o seu filho. Sim. Você está protegendo eles, infelizmente, das pessoas que estão por aí, que infelizmente isso acontece, é uma tristeza. Sim. Mas a gente precisa proteger os nossos filhos, né, com orientação. Precisa proteger com orientação. E a gente muitas vezes acha que não, se eu vou proteger, na verdade, afastando. E não é assim. Não dá para afastar. Não dá para afastar. Você não vai conseguir colocar numa bolha. Eu sempre digo para os pais das crianças que eu acompanho que a criança não vai ficar com 5 anos para sempre. Ele não vai ficar com 10 anos para sempre. E aí ele vai crescer, independente se você queira ou não. E voltando que a sexualidade é uma coisa natural, vai acontecer. Falamos de adolescentes, falamos de mulheres na vida ativa. Agora vamos falar sobre a menopausa, acho que é a pré-menopausa, a menopausa. Vamos para as mulheres mais maduras, que também é um grande momento, né? A gente tem, eu acho que, assim, vocês podem ver, a mulher ela vive 3 fases que interferem psicologicamente e hormonalmente, que é a menarca, a primeira menstruação, o início da vida, a adolescência, depois ela tem a vida adulta, né? Quando ela tá ativa sexualmente, quando a mulher tá mais madura, e aí depois ela entra numa outra fase, num outro momento, que eu não acho que, assim, eu vejo muitas mulheres
ali nos seus 45 anos, já entrando já começando, já precisando repor hormonalmente, já tendo comprometimento emocional, já tendo uma série de coisas entrando na menopausa, né? Acho que esse é um outro tema também que a gente pode falar um pouquinho. Eu atrevo a dizer que é a fase mais difícil, assim, da vida da mulher, porque realmente você ainda está com toda a saúde, é uma fase que nós já estamos mais estruturadas financeiramente, já estamos com a nossa vida toda organizada e aí vem aquele boom de sintomas por causa da queda hormonal. Então a menopausa realmente não é uma fase fácil para nenhuma mulher. Claro que cada uma vai enfrentar isso de uma forma diferente. Tem gente que vai passar de uma forma muito leve, mas tem gente que vai passar de uma forma muito traumática. Então, as questões psicológicas na menopausa, elas são muito difíceis de ser trabalhadas. Não é fácil para uma mulher passar nisso, passar por essa fase. E muitas vezes se apresenta muito parecido com uma depressão. Você se isola socialmente, você vai ficar mais triste, mais introspectiva, mais irritada. Então, isso também te afasta socialmente. Porque você está passando pelaquilo, a maioria das mulheres vai se afastar socialmente. O que é muito maléfico, porque te torna mais introspectiva, mais irritada e também te traz a sensação que vem todo com uma questão que ela falou do ciclo da vida, que você já tem uma certa idade, você já passou geralmente a questão, eu sou mãe da família, eu que sou a gestora de tudo, e aí você passa por essa questão que você não estava esperando. Então, você se tornar mais introspectiva e mais irritada, isso vai influenciar em todos os outros âmbitos da sua vida. Sim. Com que idade, mais ou menos, assim, vocês veem que começa, né? Tem a idade da literatura, né? Sim. Que é a idade que começa. E de que forma a gente pode estar orientando as mulheres aqui que estão assistindo a se conhecer? Quais são alguns sinais que elas podem estar observando no seu dia a dia? Alguma coisa para não deixar chegar nesse ponto? Né, da mulher se isolar socialmente, de começar. Eu sei que tem muito cansaço físico, cansaço mental, aí eu queria que vocês contassem aí um pouquinho dos sinais e das idades para as mulheres ficarem atentas. Em geral, as brasileiras entram na menopausa aí na faixa de 45 anos, muito variável. Tem gente que entra com 42, tem gente que entra com 52, mas em geral 45, 49 anos é a fase que entra na menopausa. É importante dizer que esse termo menopausa é uma data. É quando você completou 1 ano sem menstruar. Então, se você ficou 1 ano sem menstruar, pronto, agora você está na menopausa. É diferente do climatério, que é toda a fase que precede ali a menopausa. Então, a gente chama de pré-menopausa. Então, a mulher, ela não dá sintomas só no dia que ela completou 1 ano sem menstruação. Ela vem dando pequenos sintomas, pequenos alarmes ali desde antes. E para aquelas mulheres que menstruam, o principal sintoma da menopausa é início de irregularidade menstrual. Aquela questão de fica 2 meses sem ter menstruação, mas depois quando menstrua, sangra a vida. Então, essa irregularidade menstrual é uma coisa que chama muita atenção. O sintoma também dos fogachos, aqueles calorões inexplicáveis que tem que ficar debaixo do ar-condicionado, depois vem o frio, é uma irregularidade do nosso termostato, que tem influência hormonal, então ele começa a ficar ali meio com um distúrbio e começa a não adaptar à temperatura normal. Então, o fogacho também é uma característica, desde a pele que fica mais ressecada, ressecamento vaginal, queda de cabelo, sintomas psicológicos, depressivos, isolamento social. Então, tudo isso são sintomas possíveis da menopausa. Eu acredito que o que também tem bastante impacto psicológico nessa parte é que a impressão que a gente tem é que você vai deixando de ser mulher. Eu vou perdendo meu cabelo, eu vou perdendo a libido, então eu vou perdendo as minhas características femininas. E aí como é que você se reencontra, sendo que eu estou perdendo a minha característica que eu vivi 40 anos com essas características? E aí isso é uma dualidade muito grande. Ok, eu estou numa época muito boa da minha vida, porém parece que eu estou perdendo tudo aquilo que eu conquistei durante a minha vida adulta inteira. E aí que entra a gente entender que a gente precisa aceitar ajuda em alguns momentos. Seja a ajuda dos médicos, seja a ajuda psicológica mesmo, da psicoterapia, da psiquiatria. Então, é uma fase que precisa tratar multidisciplinarmente as pacientes. Então, não é usar um remédio, eu sempre falo isso com meus pacientes, não existe nada milagroso. Milagre só Deus. Sim.
Então, não existe um remédio que você vai tomar e vai resolver todos os seus sintomas da menopausa. Geralmente, tudo que a gente coloca no nosso organismo vai ter um efeito colateral. Então, é um tratamento multidisciplinar e principalmente envolve atividades saudáveis de vida. Então, métodos de vida saudável, que é o exercício físico, a alimentação. Então, a alimentação e exercício físico, por exemplo, são duas armas, né, que nós usamos muito para lidar com essa fase tão difícil na vida da mulher. Então, lógico, nós temos reposição hormonal, que não vai ser indicada para todo mundo. Então, vários outros métodos entram aí para poder deixar essa fase mais leve para as mulheres. Quando a gente fala, né, tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que fazer exercício. Muito simples, Muito né? simples. Só que vai fazer. Vai comer bem, vai dormir. Não, porque, vai ter tempo. Porque dormir, comer e fazer exercício resolve todos os problemas da sua vida. Resolve. Pior que resolve. Resolve. Mas é difícil fazer, né? Sim. É muito fácil falar. Muito fácil falar. E assim, eu entendo que é muito importante, né, reconhecer a fase que está passando, saber que tipos de ajuda procurar e entender realmente. A minha irmã faz medicina, ela fala muito isso pra mim. Fazer exercício físico é um remédio. Da mesma forma que você toma uma dipirona quando você está com dor de cabeça, você tem que fazer exercício físico, você tem que dormir, você tem que comer bem. Sim. Porque são outros remédios. São os remédios complementares. São aqueles outros remédios que vão te ajudar a estar no dia a dia. Eu tenho muito problema de enxaqueca, então ela vive brigando comigo, né? Tu dormiu bem? Tu comeu bem? Tu foi fazer exercício? Porque eu falo, cara, eu não aguento mais ouvir isso. Ela falou, mas é isso que vai resolver. Não é remédio, não é nada. É isso que vai resolver no teu dia a dia. Eu entendo que na menopausa é muito similar também, né? Vai resolver e prevenir. Sim. Né? Atrasa? Retarda? Existe estudo que retarda um pouco a menopausa? E também prevenir os sintomas exacerbados, Entendi. vamos dizer. Né? Uma paciente que faz exercício, que come bem, etc., ela pode ser que ela passe muito mais leve por essa fase. Entendi. E eu acredito também que, entrando no que você disse, a gente se cobra muito. Então, eu tenho que ser uma mãe excelente, eu tenho que ser um profissional excelente, aí eu ainda tenho que fazer exercício, eu ainda tenho que comer bem, aí eu ainda tenho que dormir bem. Haja tempo. Ai, meu Deus, o dia só tem 24 horas. Dentro dessas coisas, a gente acaba priorizando nossos filhos, o nosso trabalho, o estudo. Comer você come rapidinho enquanto teu filho tá tomando banho. Aí, exercício físico, não, depois eu faço, porque agora eu preciso ficar com o marido. Então, a gente sempre acaba priorizando o cuidado do outro em vez do nosso. Eu acho que independente da fase, né? A gente pode até estar falando de menopausa, mas esses hábitos para melhorar os sintomas, eles servem também na TPM, no ciclo menstrual. Com certeza. Os hábitos acabam sendo os mesmos que as mulheres precisam adotar no decorrer da vida, né? Para poder passar por isso de forma mais fácil, né? Então ela tem que ter, quanto mais cedo ela tiver, menos doloroso vai ser tudo para ela. O ciclo menstrual, menos doloroso vai ser a menopausa, menos doloroso vai ser tudo. Com certeza. A única dificuldade é muito fácil eu sentar para a paciente e falar, você precisa fazer atividade física, você precisa comer bem, e eu não considerar o contexto social da paciente. Às vezes é uma mãe solteira, às vezes é uma mãe solo, às vezes é uma mãe de um paciente autista que tem demanda mais atenção. Então é muito simples eu virar para uma mãe dessa e falar, você vai ter que fazer exercício físico e dormir bem. Não é simples, por isso que a gente tem que pegar da forma multidisciplinar. E eu sempre falo com minhas pacientes também. Ir no psicólogo, ir no psiquiatra não é sinônimo de doideira. Se todo mundo fosse, a gente não estaria nesse ponto do mundo atualmente. Então isso devia ser uma prioridade, a saúde mental. Tanto nas mulheres, tanto qualquer pessoa do mundo. Então eu falo isso muito com as minhas pacientes. A saúde mental, ela é essencial. Eu sempre falo, eu faço psiquiatra, psicólogo, tem mais de 15 anos na minha vida, desde 15 anos atrás. E principalmente não procurar o psicólogo só quando você, Exatamente. já estou transbordando. Tô no auge da minha menopausa, eu já tô sem cabelo, já tô... Aí eu vou, acho que agora eu vou procurar ajuda. Já fiquei com todo mundo, não tenho mais nenhum amigo, já me separei. E acho que agora eu vou procurar o psicólogo, já acabei com a minha vida inteira. Aí fica complicado. Até porque os seres humanos são feitos de relações, né? Sim. Se a gente acaba com todas as nossas relações, a gente não consegue ser saudável. Somos um ser social. O ser humano precisa disso. Eu preciso estar bem no meu relacionamento, eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar bem com os meus filhos, com meus amigos. Eu preciso ter isso daí para eu conseguir enfrentar uma TPM, para eu conseguir enfrentar uma menopausa, para eu conseguir enfrentar o início da puberdade. Todas essas situações que a gente veio comentando aqui, né? Tudo que a gente está falando também é de medicina preventiva. Então, hoje a gente tem falado muito além de tratar as doenças,
de prevenir que elas ocorram. Então, a gente falou do colo do útero, mas também tem, por exemplo, o câncer de mama, que também tem muita influência da atividade física, dos hábitos de vida, da obesidade, que é um dos principais fatores para o câncer de mama, para o desenvolvimento do câncer de mama. Obesidade? Obesidade é um dos principais fatores. Interessante. Então, comer bem, fazer exercício. Com certeza, a gente fala assim. Olha aí como prevenir tudo. A gente fala que eu só vou ter câncer de mama se eu tiver história na família. Não, 90% dos casos de câncer de mama não tem nenhuma relação com a história familiar. Então, só 10% tem fator genético. Ou seja, 90% é todo o pacotinho que vai acontecendo ao longo da nossa vida. É tudo que a gente vai fazendo. É o tabagismo, é o etilismo, que a gente não fala muito e não considera como fator deletério, mas o etilismo é um grande fator de risco para muitas doenças na mulher. Doutora, o que é isso? O que é etilismo? Ai, desculpa! Consumo de bebida alcoólica. A cervejinha no fim de semana não tem problema, gente. O problema é o uso excesso. Em excesso. A gente fala uso em binge, né? O excesso todo final de semana e etc. Então é mesmo trabalhar, hoje a gente tem trabalhado muito na saúde preventiva e eu acho que é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast, justamente para orientar as mulheres à questão da prevenção na vida, seja do câncer de colo, seja do câncer de mama, seja dos problemas relacionados à fase da menopausa. Então tudo é para orientar as pessoas que realmente a gente precisa adotar novos hábitos para chegar num lugar melhor no fim da vida. E além dessas fases hormonais aqui que a gente já comentou, tem mais alguma que eu esqueci de perguntar, mas algum momento assim que a gente precisa estar crucial de variação hormonal dentro da saúde feminina ou são mais A gente não ia falar muito mais a maternidade, né? Vamos combinar que a maternidade também é uma fase que realmente é punk para todas as mulheres. Então, eu acredito que a questão da maternidade é um divisor de águas na vida da mulher, tanto pela questão social, que a gente sofre muita pressão de ser a mãe perfeita e tem que estar sempre ali disposta a tudo. Então, acaba que a maternidade fica nessa ambiguidade de você ter o amor por essa criança que você acabou de trazer ao mundo e a insegurança de não ser perfeita. E a insegurança de, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é na prática ser a mãe? Ninguém sabe ser mãe, né? Exatamente. Essa é a verdade. Ver livro, ver vídeo, ouvir mãe, ouvir vó, ouvir tia. Na hora é outro negócio, né? Na hora é outra coisa. E as inseguranças, elas acontecem desde antes de você parir, né? Que desde o início ali você já tem inseguranças, o medo que transpassa a gestação de acontecer alguma coisa, o medo do parto, né? A dificuldade que as pacientes eu tenho pavor de parto, tá? Preciso falar, eu tenho pavor de parto. Ai, não, nós já vamos mudar essa cabecinha aí. Meu Deus, eu vamos tenho mudar. meu maior medo, acho que é o parto da minha vida, assim, sério, você vai falar qual é o meu medo da sua vida como mulher. Eu falei, é parir. É compreensível. É o meu maior medo. É compreensível. O medo é grande, mas aí a gente entra numa característica muito grande aqui em Manaus, que é a taxa de cesariana aqui no Amazonas. Vocês não têm ideia da taxa de cesariana que tem aqui. Então, assim, aqui, infelizmente, as mulheres difundem que a cesariana é mais simples, mais rápida, que vai ser muito melhor para você, que você não vai sofrer. E não é a verdade, pelo contrário, a cesariana é uma das principais causas de óbito materno, de mortalidade materna. Então, assim, é grave a taxa de cesariana. A gente tem que começar a difundir informação sobre o parto normal. Eu sempre falo com meus pacientes, cesariana aumenta o risco de sangramento, aumenta o risco de necessidade de intervenções por complicações, aumenta o risco do bebê precisar de CTI neonatal. Então, assim, eu sempre falo com elas, não existe nenhuma vantagem na cesariana, a não ser para aquelas pacientes que têm uma indicação formal de cesariana, que aí realmente justifica, né? Mas para aquelas que não têm uma indicação formal de cesariana, é grave a gente ficar fazendo cesariana, a gente não tem noção. Tem um limite de cesariana que uma mulher consegue fazer, o que o corpo dela aceita. Assim, o ideal é não passar de 2, 3 cesarianas, mas tem pacientes que têm 6 cesarianas. Meu Deus! Já precisei fazer uma cesárea de 6º. Hoje em dia a gente tem também, entra na liberdade sexual da mulher, agora a laqueadura como método contraceptivo. Então, a gente tem, a lei é nova, né, é recente, de que as mulheres a partir de 21 anos, tendo ou não filhos, elas podem optar. Se você não tiver filho nenhum, você pode ir lá e fazer uma laqueadura. E quais são os prós e os contras disso, de uma laqueadura tão cedo? Eu vou ser muito sincera com você. Se você pegar em termos de taxa de gravidez,
A gente tem o Implanon como método mais seguro, depois o Mirena e depois a laqueadura. Sério? Eu, Raquel, não vejo a laqueadura como o melhor método. Por que que você vai fazer uma coisa tão definitiva, ainda mais sendo extremamente jovem, sendo que existem métodos reversíveis que são mais seguros? Entendeu? Só que isso eu tô falando assim numa sociedade perfeita, nas pacientes que têm condição financeira, porque a gente sabe que isso não é para todo mundo. Sim. Então, tem realmente pacientes que a laqueadura vai vir a calhar, né? Então, tem pacientes. E tem como reverter a laqueadura? A gente considera que não. Entendi. É impossível? Não é. Mas a orientação fez a laqueadura, considere que você não vai reverter. Entendeu? Então, a gente sempre orienta que não tem como reverter. Entendeu? É possível tentar? Até tem um jeito, mas assim, não é 100%. Até porque tentar, acho que é até um risco, né? Depois ela pode... uma cirurgia, cirurgia de novo e etc. Então, assim, é o que eu falei, não é pra todo mundo, nem a laqueadura, nem o DIU, nem o Implanon, não é pra todo mundo. Mas é importante dizer que a mulher hoje, ela tem essa liberdade de escolha. Pode escolher isso, né? Então ela tem que encaixar... financeiros, acho que acaba sendo uma coisa que Sim, leva muito que a laqueadura. leva muita... Pode ter sido um dos propulsores da nova lei. Sim. Quando a gente pensa em mulheres muito jovens, tendo muitos filhos, né? E para fazer um controle de natalidade... Pensando na economia, pensando em tudo, pensando até no sistema de saúde como um todo, né? É uma forma. Né? E o motivo de eu ter começado a falar da laqueadura é justamente isso, porque hoje, com o advento da laqueadura, a gente tem visto menos cesáreas repetitivas, entendeu? Porque eu vejo que a maioria das pacientes chega ali na segunda, terceira cesárea já faz a laqueadura. Entendeu? É 100%? Não, igual teve um vídeo recente de uma menina que ela engravidou primeiro com o DIU e depois com a laqueadura. Então, era Deus, queria muito era Deus, que ela fosse mãe de dois. Eu sempre falo, pra não engravidar é só abstinência total. Tirando isso, não tem nenhum método perfeito. Entendeu? E a vontade de Deus, muitas vezes, é muito maior do que a nossa. De dois, aí já era, ela não tinha o que ela Exatamente, não tem o que você fazer. Eu acho que pra gente finalizar aqui, né, quais seriam, né, os maiores cuidados que uma mulher pode ter durante a sua vida com a sua saúde mental e ginecológica e sua saúde feminina? Se vocês fossem eleger, assim, os maiores cuidados, quais são eles? A gente falou bastante de vários, né, a gente falou de método contraceptivo, falamos de hormônio, falamos de psicólogo, alimentação, academia, exercício físico, não academia, né? Exercício físico no geral, mas pra vocês, qual é o preferido de vocês? O que vocês veem que tem melhor adesão e que dá certo, assim, o melhor custo-benefício, assim, pela adesão, por tudo, pela experiência aí de vocês? Então, eu diria que fora esses todos que a gente já martelou aqui, o autoconhecimento. Tirar um horário para você fazer algo que te faz sentir vivo. Ouvir uma música, comer algo gostoso, caminhar, sentir o vento no rosto. Realmente você procurar algo para você. Porque a gente é muito mãe, estudante, profissional. Tá, mas e você? O que você está fazendo para você e por você? Sim. Simplesmente se agradar. Não é egoísmo você se agradar por um momento. É saudável. Mas às vezes tem que ser egoísta mesmo. Sim. Né? Assim, não é porque a gente vê muito a mulher faz tudo pelo outro. Se doa pra todo mundo. Aí quando vê, ela chegou na menopausa, perdeu o cabelo, perdeu tudo e não construiu nada pra si. Construiu tudo pra todo mundo. Sim, ela viveu a vida dos outros e não a dela. É importante a gente ter momentos no nosso dia que a gente é egoísta. Não, esse momento é o meu momento. É o meu banho demorado, ouvindo música com velas, ou então é a minha leitura, enfim, aí acho que é mais... tem que ser individual, às vezes, né? Tem que ser individual, porque nós somos seres sociais, mas antes de tudo nós temos que ser inteiros, né? A gente tem que estar pronto pro mundo individual. E eu escuto muito, eu pergunto, e o que você faz pra você? O que te dá prazer? Não sei. Nada. Se bobear, a gente não sabe. Sim. Né? A gente que está aqui falando, aconselhando outras mulheres, a gente tem que parar para pensar muitas vezes. Sim. Né? Então, eu concordo que o autoconhecimento é essencial até para você conseguir diagnosticar alguma coisa que está diferente em você. Então, se você se conhece, tanto da saúde ginecológica, da saúde mental, você é a melhor pessoa para diagnosticar qualquer coisa que está diferente. Então, você se conhecer faz com que você descubra doenças mais cedo, com que você tenha melhores possibilidades de tratamento caso aconteçam alterações. Então, além do autoconhecimento, a questão da medicina preventiva mesmo. Trabalhar que você não precisa
precisa ir no ginecologista anualmente só quando você está doente. Não, você tem que ir antes, fazer toda a prevenção antes. Ginecologia a gente vai todo ano e é desde 12 anos de idade. Então a gente tem que buscar realmente o autoconhecimento e buscar sempre a prevenção. Por quê? Você falou de custo-benefício. E quando a gente coloca na balança, o custo é muito menor se a gente previne do que se a gente remedia. Então, em tudo, de saúde pública, em termos de saúde pública, isso tem sido difundido muito, porque é muito mais fácil eu fazer a mamografia de rastreamento do que eu tratar uma paciente com quimioterapia. Até para paciente, né, gente? Sim, Meu Deus, com certeza. Imagina Fazer antes do que passar por toda. Acho que é aquilo que falamos do preventivo. É importante fazer o preventivo. Sim. É importante fazer o preventivo anualmente. Mas também acho que é importante a gente não exagerar, né? Tem pessoas que também querem estar o tempo todo fazendo exame, né? Até, não, isso causa danos. Sim, imagina, uma mulher jovem de 21 anos todo ano fazendo mamografia. Não tem. Isso não tem a menor lógica. Isso pode até causar outras doenças para ela. Então é importante ter. O excesso gera uma taxa de overdiagnosis que acaba prejudicando. Então a gente fala até a mamografia, você deu o exemplo perfeito. A mamografia usada em paciente de 20 anos, ela vai trazer muitas consequências, ela pode trazer consequências negativas e ela não vai trazer nenhum benefício. Diagnóstico errado, né? Por causa da composição da mama. Exatamente, por causa da composição da mama. Então tem que ser num nível leve, vamos dizer. Você tem que se cuidar, mas sem com que isso vire uma doença também. Dependente dependente do sistema de saúde. Exatamente. Dependente de exames de sangue o tempo todo, sem recomendação, dependente de exames de imagem, que são os exames mais danosos. Quando a gente pensa em tomografias, mamografias, ressonâncias, são exames que causam tudo danos que é feito pra gente. em excesso não pode, né? Exatamente, é desproporcional. Mas, olha, doutoras, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês também tenham gostado. A gente está aqui com esse espaço aberto. No futuro acho que a gente pode voltar aqui para falar só de maternidade, pra gente falar só de câncer. Tem muito, quando a gente fala de saúde feminina, é um universo muito exclusivo até, é uma saúde muito específica, né? Então a gente tem aí uma série de coisas pra gente estar falando. Quero agradecer vocês por estarem aqui hoje, agradecer vocês aí de casa que estão aqui acompanhando o nosso podcast e ficamos até a próxima. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada a vocês. Até o próximo SamelCast.